Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui novamente e mais uma vez explicando um vídeo sobre estática, mais precisamente uma viga, né, que está fixa em um ponto e só apoiada em outro ponto. Nesse caso então a gente vai encontrar todas as reações de apoio, mas não antes de deixar uma velha frase para vocês, uma frase de reflexão que é a seguinte: eu quero ver tu me esquecer depois do chá que eu te dei. Ai papai, macetei. Beleza? Vamos para o exercício agora. Após essas lindas palavras, vamos às etapas para a resolução de problemas de equilíbrio de um corpo rígido em estática, que são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, aplicar o diagrama de corpo livre e depois aplicar a terceira lei de Newton. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado diz o seguinte: uma viga está fixa em B e apoiada em A, conforme demonstra a figura. Então tá, aqui em B dá para ver que a viga está parafusada aqui nessa parede, né? Enquanto que em A, não, está livre aqui, ó. Essa chapa aqui está livre, né? Determine as componentes de reação horizontal e vertical causada na viga pelo ponto B e o balancinho em A e despreze o peso da viga, né? Então tá, vamos calcular as reações aqui em B e em A, lembrando que B está fixo e A está livre aqui, né? Bom, agora analisando a figura, nós temos aqui no ponto B uma força chegando aqui no sentido Y de 200 newtons. Temos aqui no ponto D, né, uma força chegando em Y também de 100 newtons. E aqui não foi dado um nome, né, para esse ponto, né? Então vocês já podem, né, onde tem uma força e não tem nome, né, coloca qualquer letra, né? Pode ser X, W, qualquer coisa. Eu coloquei o ponto C para seguir uma ordem sequencial aqui, né? Então, o ponto C. Nesse ponto C, nós vamos decompor aqui, né? Porque ele está vindo em ângulo aqui, ó. Os 600 newtons, ele vem, essa força C, em um ângulo de 45 em relação ao eixo X. Então, por definição, eu vou ter duas componentes, ou duas projeções, né? Essas projeções serão um FCX aqui, 600 cosseno de 45, e um FCY aqui, 600 seno de 45. Poxa, professor, mas da onde que tu tirou essas informações aqui? Bom, eu fiz um vídeo só ensinando o macete de projeções, tá? Que é um vídeo que, se vocês pegarem esse vídeo ali e entenderem bem, nunca mais vão precisar ficar decompondo seno e cosseno. É um macetinho bem simples, então tá aqui o link na descrição para quem quiser ver esses macetes aqui. Como eu já fiz o vídeo, eu vou pular essa etapa de fazer as projeções, né? Então só aceitem, né? Se vocês não viram o vídeo ainda, só aceitem que aqui é FCY 600 seno de 45 e o FCX é 600 cosseno de 45. Então aqui agora eu passo a ter assim, ó, né? Que fica até melhor visualmente de entender isso aqui para a nossa próxima etapa, tá? Então essas são as duas forças que estão acontecendo aqui em X e em Y. Vamos à próxima etapa, então, que seria aplicar o diagrama de corpo livre. Primeiro, vou fazer um esboço com pontos e medidas. Então, né, aqui está a minha viga. A viga tem aqui os pontos A, C, D e B, conforme estão aqui, ó, né? E também tenho as medidas aqui, que são 2 metros, 3 metros e 2 metros novamente, tá? Depois, eu tenho que fazer uma análise das reações. Bom, existe uma tabela no livro do Heibler, né, que é essa tabela aqui de reações, que ela é bem didática, tá? No caso, né, acho que o Beer, eu não lembro se tem essa tabela, mas eu peguei a do Heibler, né, eu uso nas listas de exercícios com os meus alunos a tabela do Heibler. Olha só o que vai acontecer, né? Primeiro, a gente vai fazer uma análise aqui, ó, as conexões que são fixas. Tá vendo aqui que está fixo? Ó? Que é o caso do nosso ponto B. Então, no ponto B, sempre que um ponto estiver fixo, naquele ponto ali, ó, eu vou ter uma reação em X e uma reação em Y. Então, eu vou ter aqui duas reações de apoio, BX e BY. O outro ponto que está apoiado é o ponto A. E aqui diz quando um ponto está livre, né, que eu não tenho ele não está parafusado com o chão aqui, por exemplo, né? Ele está livre de movimento, eu vou ter só uma reação em Y. Então, aqui eu vou ter um AY, né? Repare que eu desenhei exatamente como está aqui na reação, né? Ó, saindo da viga, saindo da viga, saindo da viga, saindo da viga.
Aqui ela está chegando na parte de baixo da viga, então eu fiz chegando aqui na parte de baixo da viga também, né, que é o ponto A ali. E a última etapa aqui do nosso diagrama de corpo livre é incluir as forças existentes, as que já estavam lá, né? Então eu tenho aqui 200 N chegando aqui no ponto B, em cima. Tenho também 100 N saindo aqui de baixo, ó, no ponto D. E tenho também, né, duas forças aqui, né, que são as projeções, 600 seno de 45 chegando em Y e 600 cosseno de 45 chegando em X aqui no ponto C. Tá? Então essas são todas as reações que tem nesse diagrama de corpo livre. Então aqui está pronto o diagrama de corpo livre. Vamos à próxima etapa então, que será aplicar a terceira lei de Newton. Bom, da terceira lei temos somatório das forças em X, em Y e somatório de momentos tem que ser igual a zero. Então começamos com o somatório das forças em X. O que eu vou ter em X aqui, né, no sentido X? O BX, né, positivo porque está apontando para a direita, e o 600 cosseno de 45 também aponta para a direita. Então mais, né, positivo, 645. Não tenho mais força em X, igual a zero. Tá? Vamos isolar o BX e resolvendo aqui o 600 cosseno de 45, né, dá para resolver isso aqui, gera um número, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, Bx vai ser igual a menos 424,26 newton. O que significa esse sinal negativo aqui? Significa que o sentido que eu chutei para Bx aqui, né, porque eu levei em consideração aquela tabela de apoio, tá errado. O sentido não é para a direita aqui, ó. Significa que ele está virado para cá, ó, né? Então, agora ele fica positivo. Ele é um número com módulo positivo, mas só que ele está apontando para a esquerda aqui, né? Esta é a reação Bx. Vamos agora ao somatório das forças em Y, com sentido positivo para cima. O que eu tenho em Y? Né? Então começa com AY, aqui está apontando para cima, então positivo, AY. Tem aqui ó, o menos 600 seno de 45. Tem aqui também menos 100. E tem aqui menos 200, porque tudo aponta para baixo, né? E positivo apontando para cima ali, mais BY. Aí não tenho mais nenhuma força em Y igual a zero. Tá? Esses números aqui, 600, 145, menos 100 e menos 200, dá para somar, no caso diminuir, né? Porque todos estão negativos aqui. Então o AY, né? E depois passando para o outro lado eles ficam positivo, e o BY que estava positivo passa negativo. Então, a y vai ser igual a 724,26 menos by. Isso aqui nós chamamos de equação 1. Né? Equação 1. Por quê? Porque o by eu não conheço, então eu não consigo encontrar a y. Um ficou em função do outro, então isso aqui nada mais é que uma equação. Para sair dessa equação, vamos ao somatório dos momentos. Nesse caso, eu vou fazer o somatório dos momentos em A. Aqui, ó, no ponto A. Com o sentido anti-horário positivo. Tá? Então, se a força fizer um movimento anti-horário, eu considero positivo. No caso, já de cara, aqui, ó, o 600 seno de 45, ele faz um momento, né, vezes essa distância de 2 metros, ele faz um momento no sentido horário. Isso significa, então, que o meu sentido vai ser negativo. Né? Menos 600 seno de 45 vezes 2, que é a distância, gera um momento. Né? O outro momento aqui, 100, também faz um sentido horário. Então, com isso também vai ser negativo. Só que agora a distância eu tenho que somar o 2 mais 3, que dá 5 metros. Então, menos 100 newtons vezes 5. O 200 newtons também. Né? Eu estou olhando aqui, né? É mais fácil olhar aqui, ó, no nosso diagrama de corpo livre. O 200 newtons também faz um momento no sentido horário. Então, só tem que somar a distância, né? 200 vezes 2 mais 3 mais 2, que no caso são 7, né? 7 metros. E, por último, eu tenho o BY aqui, na mesma distância de 7 metros, mas agora sim eu faço um momento no sentido anti-horário. Então, esse BY é positivo vezes 7. Bom, tirando o BY, né, que vai ficar em função de 7 aqui, todo o restante aqui gera um número. Então, calculando esse número aqui, e tem que igualar a zero, né? Uma vez que eu não tenho mais nenhum momento no pino A. Então, tudo isso aqui gera um número
que é menos 2.748,52 mais 7BY, uma vez que o BY multiplicou por 7 aqui, né? Igual a zero. Esse número negativo passa para o outro lado positivo. Ó. Então, 7BY é igual a 2.748,52. E o 7 está incomodando o BY. Então, esse 7 vai passar para o outro lado dividindo. Bom, fazendo essa divisão de 2.758,52 dividido por 7, vocês vão chegar a um BY de 392,64 newtons. Bom, descobrimos a reação BY então. E agora, né, o que faltava era o AY, que gerou essa equação 1, então nós vamos jogar esse valor de BY aqui na equação 1. Substituindo, né, onde tinha BY, eu coloco o valor de BY, nós vamos chegar ao AY de 331,617 newtons. Então esta é a resolução do exercício. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do exercício, tá? Se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um like também, tá? Você é obrigado a deixar um like nesse vídeo. Tá? Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho, porque esse não é um vídeo só de estática e dinâmica e resistência dos materiais. Tem vários outros vídeos voltados de outros cursos aqui também, tá? Dúvidas? Escreva aqui nos comentários, também pode escrever sugestões para vídeos futuros. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Valeu!